Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Kabbalah na Prática, espiritualidade para o seu dia a dia, onde você descobre os maiores segredos da sabedoria milenar da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. Meu nome é Yael Cayenne e o tema da nossa aula de hoje é 5 formas de praticar o amor incondicional para viver de uma forma mais leve. Então, para quem está chegando aqui, eu vou deixar por escrito qual é o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente vai trazer alguns ensinamentos cabalísticos para ajudar a gente a fazer uma coisa que às vezes parece muito difícil. Então, 5 formas de praticar o amor incondicional para viver de forma mais leve. Cadê? Bom, deixa eu colocar no pin. Perfeito. Estamos prontos, então. Que bom receber vocês aqui. Shabbat Shalom. A gente está agora entrando numa energia muito especial, que os cabalistas explicam que sempre no final da tarde de sexta-feira é o dia que começa o Shabbat, e o Shabbat vai até o pôr do sol do sábado, ou seja, até amanhã. E a gente está na Parashat Mishpatim. Eu falei sobre a Parashat da semana na segunda-feira. Para quem está chegando aqui agora, toda segunda-feira nós falamos sobre a energia da semana. E isso acontece na segunda-feira, 8h30 da noite. Na nossa live de hoje, a gente vai falar, na verdade, sobre um outro tema. Então, espiritualidade para o seu dia a dia, que é essa segunda live da semana, são temas diversos, né? Agora, nada é por acaso. A gente na segunda-feira falou sobre a Parashat Mishpatim, ou seja, a energia que a gente está agora é da energia de Mishpatim. E Mishpatim fala sobre vidas passadas, fala sobre reencarnações, fala sobre o processo de correção, evolução, aprendizado da nossa alma. E aí, o tema que eu defini para a nossa live de hoje é amor incondicional. Por que a gente vai falar de amor incondicional, então, gente? Porque quando a gente pensa nesse processo de aprendizado da nossa alma, né, de evolução da nossa consciência, o que acontece? Quando a gente não consegue praticar esse lugar amoroso dentro de nós, a gente começa a cada vez mais alimentar um peso e uma bagagem, e essa bagagem fica com a gente até que nós consigamos levar a nossa interpretação sobre a vida, sobre nós, sobre os outros, para um lugar amoroso. Então, quando a gente fala sobre amor incondicional, que para muitos é muito difícil de praticar, a verdade é que o amor, por mais desafiador que seja, ele também é o caminho mais leve. Só que muitas vezes a gente olha para o amor incondicional, a gente pensa no amor incondicional como algo inalcançável, inatingível. Mas existe uma forma mais possível da gente viver esse amor incondicional, que significa a gente olhar para as pessoas, a gente olhar para nós mesmos, inclusive, e amarmos a nossa essência. Exato, amarmos a nossa essência. E amor, a palavra ahavá, em hebraico, ela é amor. E a palavra ahavá vem de uma outra palavra, que é hav, que significa entrega, doação. O amor, pela perspectiva da Kabbalah, nunca é algo que você está recebendo de alguém, mas sempre é algo que você está doando, que você está compartilhando com uma outra pessoa. A verdade espiritual é que nós só somos capazes de receber, de experimentar aquilo que nós estamos nutrindo dentro de nós. Isso significa que toda vez que eu consigo me dar esse amor, toda vez que eu consigo compartilhar o amor e sentir o amor, é o amor que eu sinto que me preenche. Não é o amor que outras pessoas são capazes de dar para mim. O amor que outras pessoas compartilham com a gente não consegue nem sentir se a gente não é capaz de sentir o amor em primeiro lugar. Por isso que quando alguém, por exemplo, né, faz um elogio para você ou te diz alguma coisa que você não identifica muito dentro de você, às vezes você simplesmente vai dizer, essa pessoa tá louca.
Não, isso eu não sou assim. Se você não é capaz de ver os teus talentos, mesmo que o mundo fale o quão incrível você é, o quão maravilhoso você não vai conseguir receber. Você não vai conseguir aproveitar. Esse é um segredo espiritual. Nós só conseguimos receber aquilo que nós estamos oferecendo. É bem profundo isso. Eu gostaria muito de trazer até para que vocês pensem sobre isso. Me contem se o meu áudio tá bom, gente, porque eu tô com o microfone e é sempre bom checar com vocês se o áudio tá funcionando bem. Então, gente, a Kabbalah traz para nós a seguinte reflexão. Quando nós conseguimos amar uma pessoa incondicionalmente... Gente, o áudio tá ok? Ah, tá. Boa, obrigada, Marci. Obrigada, pessoal, ótimo. Então, a Kabbalah explica que quando nós conseguimos amar uma outra pessoa, na verdade, nós estamos conseguindo fortalecer o nosso sentimento de amor pelo Criador. Então, as pessoas, elas são, na verdade, um veículo, um meio para que a gente possa aprender a amar quem nos criou, a nossa fonte. As pessoas são a oportunidade que a gente tem para desenvolver esse amor. Então, elas são um veículo. Se a gente não consegue nutrir esse amor pelo outro, dificilmente a gente vai saber o que é esse amor. Como é que você vai saber o que é ser amado quando você não sabe compartilhar esse amor com uma outra pessoa? Mas isso precisa de prática, vamos combinar? Não é fácil. Não é fácil, a gente foi feito da luz, que é uma fonte divina e abundante de amor. A Kabbalah fala sobre isso, eu ensino isso nos cursos também. Nós somos feitos de puro amor e de pura luz, mas aqui nesse plano, nesse mundo físico, a gente tem uma outra energia que foi criada junto com a gente, que é o nosso ego. Eu falo mais disso no KPDE, tá, gente? Que é o nível 1 de Kabbalah junto comigo, Kabbalah na prática, despertar espiritual, eu falo mais sobre isso, tá? Mas assim, o que é importante para esse momento? Nós, então, na nossa essência, somos puro amor. Só que se eu não pratico esse amor, então eu nunca vou sentir essa força do amor incondicional na minha vida. Quanto mais a gente pensa que é difícil, quanto mais a gente fica alimentando, né, os julgamentos por outras pessoas, até mesmo com a gente, mais difícil é a gente fortalecer esse amor incondicional no nosso coração. Então, a gente pensa que amar incondicionalmente significa você concordar com tudo que a pessoa faz, com tudo que os outros fazem, só que não é. Amar incondicionalmente significa que a gente vai simplesmente amar a pessoa pela essência dela. Talvez você vai ter pensamentos diferentes, divergentes, não é fácil, não é fácil. Mas quando a gente entra nesse estado de falar, nossa, qual é a essência dessa pessoa? Que incrível, deixa eu amar essa pessoa pela essência de quem ela é. Porque, pessoal, até mesmo as nossas ideologias, elas são passageiras, se você parar para pensar. Às vezes você acredita numa coisa, a outra pessoa acredita em outra coisa, as ideologias são passageiras. Mas e a essência? A essência é para sempre. A nossa essência é eterna, é a nossa alma. A gente não precisa ser igual, a gente não precisa pensar igual, você não precisa concordar com tudo que uma outra pessoa faz ou pensa. Mas a gente conseguir pelo menos olhar e falar, eu amo essa pessoa porque ela existe. Por que você deve amar essa pessoa porque ela existe? Cara, porque Deus trouxe essa pessoa para o mundo. O Rav Ashlag, que é um grande cabalista, ele fala no livro dele, eu não me lembro agora em qual livro, mas ele diz, né? Tudo o que... Não tem nenhuma folha, é isso que ele fala, não tem nenhuma folha que caia de uma árvore sem a permissão divina. Ou seja, todas as coisas que acontecem nesse mundo físico só acontecem porque o Criador permitiu. Se uma pessoa existe, ela existe por permissão divina. E se ela existe por permissão divina, é porque essa pessoa está tendo a oportunidade de evoluir, crescer, aprender e compartilhar algo com o mundo, senão ela não estava aqui. Quanto mais a gente alimenta o julgamento, o criticismo em relação às outras pessoas, menos espaço a gente tem para amar. E quanto menos espaço interno eu tenho para amar, mais caótica fica a minha vida. Então a gente precisa aprender a amar incondicionalmente. O Rabi Akiva, outro grande cabalista, dizia, né? Ame o próximo como a si mesmo. O resto é comentário.
Ou seja, tudo, e o Rav Berg, que também é outro grande cabalista, ele dizia isso. Tem uma coisa que uma vez o Rav disse que eu achei sensacional. Ele fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende de Kabbalah, a coisa mais importante que você vai ouvir, o propósito de tudo, é o amor incondicional. Agora, amar incondicionalmente significa que você olha para o outro e você vai além das diferenças. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, eu penso de um jeito, você pensa de outro. Mas se a gente vai além das diferenças, o que é que sobra? Sobre a essência. De novo, gente, não é fácil, mas assim, se você tá buscando a sabedoria da Kabbalah, se você tá começando a estudar comigo, se você já é meu aluno, se você ainda não é meu aluno, né, dos cursos, não importa, se você tá buscando a sabedoria espiritual da Kabbalah, entenda que não existe nada mais importante nos nossos estudos do que isso, o resto é comentário. O amar o próximo como a si mesmo é o teu objetivo final. Porque no momento que a gente começa a exercitar o amor dentro da gente, nós nos aproximamos da nossa essência divina, a gente se aproxima do nosso Criador. E quando você se aproxima do seu Criador, a tua vida começa a fluir de uma maneira completamente diferente. Então quer dizer que eu não vou ter mais problema? Não, mas o que quer dizer é que talvez os teus problemas, eles vão ficar cada vez mais e mais insignificantes, menos pesados, porque quando a gente olha para as coisas com amor, as portas se abrem dentro de nós. Isso significa que as pessoas que hoje mais te incomodam, as situações, as pessoas, você fala, como é que eu vou amar essa pessoa? Isso é um absurdo. É um absurdo para o nosso ego, não para a nossa alma. Kabbalah é sobre como a gente pode se conectar mais com a nossa alma. E para se conectar mais com a alma, a gente precisa treinar, deixar o nosso ego falando cada vez mais baixo. Então, quando a gente compartilha, quando a gente doa amor ao próximo, tem uma coisa maravilhosa que acontece dentro de nós, que é o amor faz mais parte da sua vida. E quanto mais o amor faz parte da nossa vida, mais a gente vive de maneira leve. Então, não é sobre você ser uma pessoa generosa e altruísta porque moralmente, porque socialmente, né? Porque é bonito, é importante ser. Mais do que isso. Quando a gente ama o próximo, quando a gente pratica, a gente vai falar sobre 5 formas de praticar isso, tá? Mas quando você pratica o amor incondicional, ele vai se tornando cada vez mais forte no teu coração. O que acontece é que o Criador, quem nos fez, né, Deus, o Criador, a luz, enfim, você pode chamar do que você quiser, ele nos fez a partir de um ponto muito amoroso, um ponto de amor incondicional. E eu falo tanto disso, gente, no KPDE, que é o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual. Assim, entendam que aqui numa live eu compartilho com vocês o máximo possível, né? Mas entenda, a gente tá falando de um curso de 12 horas, né? Onde a gente vai a fundo nisso que eu vou falar para vocês agora. Então, o Criador, ele entendeu a necessidade da sua criação, ou seja, nós, das suas criaturas, nós, a necessidade que nós tínhamos de sermos também criadores da nossa vida. E quando ele entendeu essa necessidade, por puro amor incondicional, entendendo aquilo que era importante para nós, ele nos criou nessa realidade física, nesse mundo físico. E aqui a gente tá para aprender a amar incondicionalmente, não assim, passivamente. Porque eu não sou só um efeito da criação do Criador. Eu também tenho em mim a faísca divina de criação. E se eu tenho a faísca divina de criação, eu preciso ter oportunidades de criar a minha realidade. Então Deus, o Criador, nos dá essa oportunidade. É por isso que em muitos momentos da nossa vida a gente não tem clareza, a gente não sabe o que fazer. Por que a gente não recebe todas as respostas divinas? Porque isso é algo que nós precisamos conquistar. E para a gente conquistar as respostas divinas,
A gente precisa encontrar cada vez mais um caminho amoroso. Eu falo para os meus alunos isso sempre. Gente, a Kabbalah é um caminho amoroso de volta para nossa casa. Eu não estou falando da casa física, do teto da onde você mora. Eu estou falando da casa da tua alma. O caminho espiritual, ele é um caminho amoroso de volta para nossa essência. E se a gente não pratica, então, o amor, como a gente vai voltar para nossa essência? Como eu vou conseguir viver o meu potencial? As pessoas pensam que viver o potencial é realizar mais, e ter mais números, e mais realizações, e mais coisas. Cara, maravilha! Você realizar mais, ter mais, resultados, e mais números, e melhores, sabe? Isso tudo é veículo. Esse não é o objetivo final. O objetivo final é a gente aprender, através desse caminho amoroso, a voltar para casa. E tem algo que, né, a Marci falou aqui, né? Nossa, é muito difícil, mas quando a gente consegue expressar e agir com esse amor, a sensação é muito boa. É uma prática diária. Obrigada, Marci. É isso. Sobre esse comentário do é muito difícil, realmente, gente, é muito difícil, mas é o que eu falei agora há pouco para vocês. O caminho do amor, embora ele pareça ser o mais difícil, a verdade é que ele é o caminho mais fácil. A verdade é que a gente aprendeu a pensar que o caminho do amor é difícil, enquanto, na verdade, vamos mudar essa palavra difícil para diferente. Eu quero fazer esse convite para vocês. Ao invés de a gente falar, nossa, amar incondicionalmente é muito difícil. E se você pudesse usar a palavra diferente? Nossa, amar incondicionalmente é muito diferente, Yael, do que eu tô acostumado. É muito diferente do que eu aprendi. É muito diferente do que eu sei. Mas não é difícil. Porque amar incondicionalmente, gente, é o caminho mais fácil. É o caminho mais leve. Amar incondicionalmente significa que ao invés de você ficar querendo fazer as pessoas caberem na sua caixinha de expectativas, ao invés de você querer que as pessoas sejam o que você quer que elas sejam, de uma maneira extremamente ideológica, você olha para as pessoas e você fala, eu aceito você e eu amo você do jeito que você é. Nas tuas dificuldades, nas tuas imperfeições, eu escolho amar. Esse é o caminho mais fácil. Difícil é ficar brigando com as pessoas porque elas não são o que você quer. Difícil é ficar querendo enfiar as pessoas nas suas expectativas. Difícil é ficar brigando para que elas pensem do mesmo jeito que você pensa. Difícil é você ser tão intolerante a ponto de você não conseguir olhar para o outro e falar, cara, que incrível que você é assim. Que maravilhoso que a gente não pensa igual. Que difícil, né, gente, fazer isso por um lado. Mas, de novo, não é difícil, é diferente. O caminho espiritual, ele não é difícil, ele é diferente. A gente aprendeu com a sociedade a viver a nossa vida de acordo com os padrões, com as necessidades que muitas vezes estão baseadas no nosso ego. E o nosso ego, ele morre de medo de ficar sem nada. O nosso ego morre de medo de ser atacado. O nosso ego precisa constantemente se defender. O nosso ego está constantemente brigando, achando que está em falta, achando que as coisas nunca estão certas. A gente está sempre pensando que os caminhos estão errados, que a gente está fazendo alguma coisa errada. O ego, ele coloca a gente no pedestal ou coloca a gente como se nós fôssemos as piores pessoas. O ego está sempre operando a partir de um lugar de medo, de vazio, de falta, de carência, de raiva. Isso sim é difícil, gente. Isso sim é difícil. Você vê como a gente cresceu com percepções de realidade extremamente distorcidas? A gente aprendeu que amar incondicionalmente é difícil e que viver do jeito que a gente vive, que muitas vezes está bem distante do amor incondicional, esse é o caminho certo. Se você não se impõe, se você não fala, se você não briga, as pessoas não te respeitam. Quem disse que isso é realidade? Quem disse que isso é verdade? Para alguns, isso pode ser a realidade. Não, porque se eu não falar, se eu não brigar, as pessoas vão me respeitar. Você tem que impor limite, você tem que impor respeito mesmo, senão as pessoas ficam folgadas com você. Quem que tá falando isso, gente? É o nosso ego. É muito difícil viver assim, pessoal. Vocês estão pegando essa virada de chave, cara? Gente, isso é um gostinho só, né? É um gostinho só.
Porque, assim, do fundo do meu coração, a gente vai ter uma turma do Kabbalah na Prática Despertar Espiritual presencial. Vocês me pedem isso toda hora. A gente vai fazer isso agora, tá? 24 e 25 de fevereiro, vamos ter o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual no Urban Yoga, na Vila Nova Conceição, em São Paulo. 2 dias de imersão para você aprender as 6 chaves espirituais da Kabbalah para criar uma vida feliz de verdade. São 6 chaves, são 2 dias de imersão. A gente vai ter 6 horas de conteúdo ou mais, porque tem break, etc. Mas a gente tem 3 chaves no sábado, 3 chaves no domingo, tá? Essa é a tua chance, a tua oportunidade de estar presencialmente em São Paulo, comigo e com outras pessoas, aprendendo a sabedoria milenar da Kabbalah em um final de semana. Gente, com dinâmica, com exercícios, com práticas, com trocas. Então, assim, aproveitem essa oportunidade, tá? Eu tô falando pra vocês que essa daqui é assim, é a pontinha do iceberg. A hora que a gente começa a virar as chaves através da percepção da Kabbalah, a gente começa a viver a nossa vida de uma maneira completamente nova. Completamente nova. Quando a gente compartilha, então, sob esse olhar do amor incondicional, a gente começa a viver de uma forma completamente diferente. Lembra que eu falei? Não é sobre ser difícil. Amar incondicionalmente não é difícil. Amar incondicionalmente é diferente do que a gente está acostumado. Amar incondicionalmente é diferente do que a gente aprendeu, diferente do que o nosso ego quer que a gente viva. E é exatamente por isso que a gente sofre. Você não sofre de amar incondicionalmente. Você sofre por não amar incondicionalmente. Você entendeu isso? A gente sofre quando a gente machuca o próximo, porque machucar o próximo é o mesmo que machucar nós mesmos. Machucar o outro significa, em primeiro lugar, você tem que se machucar antes de machucar o outro. Porque você não pode compartilhar nada com o outro que você não esteja nutrindo antes dentro de você. Vocês estão pegando isso? As pessoas, o mundo lá fora, é um reflexo do nosso estado de consciência. Se você tá atacando alguém, se você tá brigando com alguém, se na tua cabeça tá tomando banho, xingando uma pessoa, falando, meu Deus, essa pessoa é muito chata, essa pessoa não sei o que. Se você tá fazendo isso, não tem como você criticar o outro sem antes estar criticando a si mesmo. Gente, peguem essa chave. Galera, vem estudar Kabbalah. Vem estudar Kabbalah, vem pro KPD presencial em São Paulo, tá? Tem gente que viaja para fazer os cursos presenciais. A gente teve gente viajando de outros estados de São Paulo só para fazer o KPDE. Gente, se você não é de São Paulo, isso não é desculpa. Se organiza, fala com o time, fala com a Camila, fala comigo. Enfim, a gente vai ajudar vocês o que for possível para quem quiser estar aqui, tá? O que eu quero trazer para vocês, além de tudo isso, né? Vamos falar sobre 5 práticas, então, coisas que você precisa praticar no teu dia a dia para ajudar a fazer com que o amor incondicional seja mais parte de você e assim para que você viva de uma maneira mais alinhada, mais leve com a tua essência. Qual que é a primeira prática? Prática número 1. Amar a si mesmo. Exatamente. Amar a si mesmo apesar das suas falhas. Amar a si mesmo, apesar das suas falhas. Ou seja, a gente é falho, né? Ser humano, nós estamos aqui num processo de expansão de consciência, num processo de autoconhecimento, num processo de mudar essas lentes, né? Como eu falei, amar incondicionalmente não é difícil, é diferente. Do mesmo jeito que tem muitas coisas aí que a gente fala que são difíceis e que na verdade são diferentes e a gente tá aí falando, ah não, é muito difícil. Ah não, mas é que eu sou falha. Ah não, mas é porque eu erro. Ah não, mas é porque eu fiz isso. Ah não, mas aí vive em culpa, vive se chibatando, se chicoteando. E a grande verdade, gente, é que você tem falhas. E tem um conceito da Kabbalah que eu gosto muito, 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 que os cabalistas dizem que isso tá, se eu não me engano, tá na própria Torá, que o Criador, ele fez, antes de criar os seres humanos, ele fez o Teshuvá. Teshuvá é o quê? Tashuv Rei, que é voltar a letra Rei em conexão com a árvore da vida. É um negócio mais complexo, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Teshuvá é um processo de retorno.
O Criador criou antes. A gente chama isso de arrependimento, mas tem que tomar muito cuidado com essa palavra, porque arrependimento não é você ficar se culpando pelos seus erros e etc. Não, arrependimento, pela perspectiva da Kabbalah, significa você entender que certas atitudes, certos posicionamentos, certos pensamentos, eles não estão tão alinhados com a tua essência divina e você tomar uma decisão de falar assim, nossa, eu não quero agir assim, isso não está alinhado com a minha essência, vou soltar. Não quero mais agir desse jeito, vou soltar, vou abrir mão. Então, o processo de arrependimento, às vezes ele passa pela dor mesmo, né? Você olhar e falar, puxa vida, até ontem eu era uma pessoa que estava o tempo inteiro querendo fazer com que as pessoas ajam do jeito que eu acho que elas têm que agir, eu era uma pessoa super exigente, intolerante, não quero mais ser assim. Dói por quê? O que vai fazer você querer mudar? Muitas vezes é a dor mesmo. É a dor de você perceber que você estava agindo de um jeito intolerante, que isso não estava sendo positivo para os seus relacionamentos. No momento que você sente essa dor, não adianta ficar nela. Não adianta ficar nela. Você precisa fazer o quê depois que você sente a dor? Você precisa mudar. Né? Precisa agir diferente. Precisa voltar a ser feliz. Né? Largar as coisas que te amarravam. Esse é um processo. O que eu quero que vocês saibam também, gente? Nossa, tem tanta coisa acontecendo agora. Então, a gente vai ter o KPD presencial, só que a gente também vai ter, semana que vem, no dia 15, a gente começa a turma nível 2, que é o Kabbalah na Prática Conexão Espiritual. O KPCE, Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, é um nível 2 de aprofundamento de Kabbalah comigo, que a gente fala mais sobre esse processo de Teshuvá com um exercício muito prático para a gente saber como fazer esse processo de restauração da nossa conexão com o Criador. O nível 2 de Kabbalah, ele é um curso para ajudar você a aprofundar e fortalecer a sua relação com o Criador. Então, se você já estuda Kabbalah, se você já fez um curso inicial de Kabbalah, né? Se você já estudou comigo no passado, ou se você está estudando comigo recentemente, o nível 2, ele vai levar você a literalmente, a gente compartilha Kabbalah profunda no nível 2, tá? No nível 1 também, né? Para quem é meu aluno sabe que a gente não fica na superfície, não. Mas no nível 2 a gente vai aprofundar ainda mais, tá? A gente vai começar esse nível 2 na semana que vem. Então, assim, tem 3 coisas rolando, né? Tem KPDE presencial em São Paulo, que vai acontecer nos dias 24 e 25 de fevereiro, imersão. A gente tem KPCE online, começando na semana que vem, durante 6 semanas. São 6 encontros. Então, esse é o KPCE, quinta-feira, durante 6 semanas. E a gente tem a mentoria Verdadeira Identidade com as últimas vagas agora para começar um ciclo logo depois do carnaval. Tá? Então, a gente tem 3 coisas rolando. A Mentoria Verdadeira Identidade é um programa de 5 meses. E durante esse programa, vocês têm um acompanhamento muito mais próximo comigo. É uma mentoria, não é um curso, não é só conteúdo. Vocês têm exercícios, vocês recebem feedbacks meus. Eu leio cada linha do que vocês escrevem. E eu vou contribuindo para esse processo de você encontrar a tua essência e viver mais a tua verdadeira identidade, tá? É um programa que eu também sou apaixonada. São, de novo, 5 meses, né, de mentoria Verdadeira Identidade, com encontros semanais, com exercícios super práticos. Então, esse é o formato da mentoria. Dentro desse processo, então, a gente estava falando de Teshuvá, né? O Teshuvá, ele é um caminho para a gente poder se reconectar. E os cabalistas explicam, e eu falo em mais profundidade disso, no nível 2, que é o KPC, nível 2, que é o Kabbalah na Prática Conexão Espiritual, esse processo de Teshuvá, ele foi criado antes dos nossos erros. Isso significa que nós vamos ter falhas. Só que muitas vezes nós somos muito duros com as nossas falhas. E o caminho espiritual, esse caminho da Kabbalah, ele convida a gente a começar a fazer essa prática de amar a nós mesmos e amar as outras pessoas, mesmo com as dificuldades delas. Porque senão a gente não consegue amar ninguém. Se você não consegue olhar para uma pessoa e para as dificuldades dela e falar, cara, essa pessoa é muito mais do que essas dificuldades, eu reconheço as falhas dessa pessoa, mas eu amo ela além das dificuldades. Não tem nada mais poderoso na nossa vida do que a gente conseguir amar uma outra pessoa com as falhas dela. E isso ajuda essa pessoa a enxergar a si mesma além das suas próprias falhas.
O amar incondicionalmente o outro, com as dificuldades dele, dá suporte e dá apoio para essa pessoa se enxergar através das lentes do amor. Quantas coisas a gente atrasa na nossa vida porque a gente se sente inadequado, porque a gente se sente não bom o suficiente, porque a gente pensa que a gente não tá pronto, que a gente não é bom, que a gente não merece, que certas coisas são difíceis demais. Quantas coisas na nossa vida ficam travadas porque a gente não se vê com bons olhos. Para que eu possa... Observa a tua vida. Você vai saber se você tá amando incondicionalmente o suficiente, olhando para a tua vida, observando os teus relacionamentos e se perguntando: quanto do meu tempo eu tô criticando mais? Quanto do meu tempo eu tô amando mais? Se você quer saber se você se ama incondicionalmente apesar das suas falhas, olha para a maneira como você lida com as pessoas. Porque a gente não consegue entregar para o outro aquilo que a gente não tem para oferecer pra gente. Não dá. Passa por nós. Entende que você é um canal. Passa por você. Passa através de você e chega no outro. Ou seja, não dá para oferecer para o outro algo que você não está nutrindo em você antes. Não dá para oferecer crítica para alguém sem você estar se criticando fortemente, duramente antes. É impossível, você é o canal. Através de você passa as coisas. Não dá para você prejudicar alguém sem se prejudicar em primeiro lugar. Não dá para você odiar alguém sem ter antes o ódio sobre você mesmo em relação a alguma coisa. Se você está se odiando em algum aspecto da sua vida, você vai ver que você está odiando outras pessoas fora de você. Não tem como, gente. Você é o canal, lembra? Passa por você, através de você e chega no mundo. Você está pegando isso? A primeira prática que a gente tem que fazer é a prática de amar a si mesmo, mesmo com suas falhas. É a prática de olhar para o outro e amar ele mesmo com as falhas dele. Quando a gente consegue... Gente, quando eu falo praticar, significa que você não vai começar do topo. Talvez você não vai conseguir fazer isso 100%. A prática faz você se tornar um expert em qualquer coisa que você faz. Então, se você quer se conectar mais com a tua essência, se você quer se conectar mais com a tua alma, com Deus, com o teu Criador, se você não pratica o amor incondicional, você não vai fazer esse caminho. Não dá. Não, você tá ficando super inteligente, cada vez você tem mais conhecimento, você sabe mais e mais. Gente, é o que eu falo pros meus alunos, cara. Eu tô há 15 anos no caminho da Kabbalah, tá? 10 anos eu ensino a Kabbalah. Eu não sou a pessoa que tem o maior conhecimento de todos do mundo. Eu não sou. Eu sei disso. Tem muito rabino que sabe muito mais coisa, muito mais do que eu. Não tem problema em dizer isso. Mas eu aprendi a Kabbalah com os meus mestres, com os meus professores que me ensinaram a pensar de uma forma cabalística. O que eu ensino para vocês, gente, além de sim textos e todos os ensinamentos da Kabbalah são embasados e eu trago para vocês embasamentos teóricos, eu falo de onde as coisas estão vindo, né? Eu tô sempre trazendo teoria, mas entendam, eu tenho consciência. O grande valor do que eu tenho para compartilhar com vocês tá para além dos livros, porque a Kabbalah nunca foi uma sabedoria que está escrita nos livros. Por isso tem gente que me pergunta, mas será que eu preciso estudar, né, aprender a Kabbalah com um professor? Né? Eu não posso aprender sozinha, né? Eu não posso buscar nos livros? Pode, você pode fazer o que você quiser. Agora, entenda que Kabbalah, se você quer estudar Kabbalah, essa sabedoria, ela é transmitida oralmente, tradicionalmente, há milhares de anos, de mestre para aluno. Isso significa que a sabedoria da Kabbalah, ela chegou para mim através de um mestre. Eu tive os meus mestres, eu tenho os meus mestres. A Karen Berg e o Rav Berg são a base de tudo que eu ensino para vocês. As coisas que eu aprendi pessoalmente, com a Karen Berg, que é a minha professora, que me tornou professora de Kabbalah, que é uma grande cabalista até hoje, é que a Karen não tá mais fisicamente nesse plano, né? Ela foi para um outro plano de consciência, acho que foi em 2021, a Karen fez a passagem dela. Mas a Karen foi a pessoa que me ensinou as coisas que eu falo pra vocês, eu ensino pra vocês. A Kabbalah é uma maneira de enxergar a vida. É uma estrutura, uma forma de pensar, é uma maneira de enxergar, é um estilo de vida, é uma maneira de lidar com as coisas. Que conecta a gente com a nossa alma. Vocês estão entendendo isso?
Kabbalah não é tudo que você pode saber de um livro, todas as letras, todas as passagens, os números, a passagem número tal e etc. Cara, isso tudo é veículo. Isso é veículo do conhecimento. Mas o mais importante é o conhecimento. Não se perca no veículo. Não se perca no veículo. A coisa mais importante não é a Kabbalah. A coisa mais importante é o amor incondicional. Tudo o que você estudar e aprender de Kabbalah, seja comigo ou com qualquer outro professor, o mais importante é você entender. Se a sabedoria não está te levando para um lugar mais amoroso, você se perdeu no meio do caminho. E tá tudo bem, porque todo mundo se perde no meio do caminho, tá? Mas saiba que a tua direção tem que ser o amor. E se você não praticar amar a si mesmo e outras pessoas, mesmo com as suas falhas, mesmo com as falhas delas, você não está praticando a Kabbalah. É o que o Rabi Akiva dizia. Ame o próximo como a si mesmo. Todo o resto é comentário. A passagem do Zohar, o texto não sei o quê, a quantidade de sabedoria intelectual. Vou ser muito honesta com vocês, galera. Muito. Tem muita gente com muito conhecimento teórico. E na hora do vamos ver, age com ódio. Age com segregação. Age com separação. Age com senso de superioridade. Não confia, não acredita em si. E aí? Se Deus é por amor e se Deus nos criou nesse lugar amoroso para nos dar a oportunidade da gente criar a nossa realidade, da gente ser como a luz. Gente, se você não entende o que eu tô falando, você precisa fazer o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual comigo, tá? Você precisa fazer esse curso. Se você não fez, faça. Lembra, dia 24 e 25 de fevereiro teremos imersão em São Paulo para o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, tá bom? O link tá na minha bio. Então, assim, o Criador nos ama tanto que Ele nos deu a oportunidade da gente aprender a criar nossa realidade. Só que você não aprendeu o manual de instrução, você não aprendeu o que é viver o teu potencial, você não cresceu lendo o seu manual e entendendo o poder que você tem de ser um ser humano. E a Kabbalah maravilhosamente ensina isso pra gente. O livro é o meio, mas tem muita gente que se apega no livro, que se prende no livro, que se perde no livro, que se perde em uma série de conceitos que tem nos livros cabalísticos, tá? Que tem muitos códigos. E quando as pessoas não sabem interpretar esses códigos, elas vão ficando cada vez mais apegadas em conceitos que podem, inclusive, ser muito destrutivos para a vida delas. Conceitos preconceituosos. Porque se você não sabe a essência da Kabbalah, você vai interpretar os textos de uma maneira equivocada. E se você interpreta de uma maneira equivocada, você nunca vai chegar na essência. É por isso que a sabedoria da Kabbalah, ela chega para as pessoas quando elas estão prontas. E a sabedoria da Kabbalah, ela chega para você na medida do que você pode absorver a cada momento. A sabedoria da Kabbalah, ela... Por que ela fica oculta, né? E há tantos anos é uma sabedoria oculta. Porque, gente, isso não é... Presta muita atenção. Nem sempre a gente está de verdade preparados para entender o nosso poder e o nosso potencial. Mas por que a Kabbalah está sendo cada vez mais expandida? Por que a gente tem cada vez mais acesso? Isso é uma profecia do Rabi Abraham Azulay, outro grande cabalista, que dizia o seguinte, presta atenção no que eu vou falar, a sabedoria espiritual da Kabbalah deveria ser estudada por todos, por crianças, homens e mulheres de todas as idades, desde a escola. De acordo com esse cabalista, a Kabbalah deveria ser estudada antes de qualquer conceito religioso. Antes de qualquer caminho religioso, as pessoas deveriam estudar a Kabbalah. Essa é a visão dele. E por que ele tem essa visão? Simplesmente porque a gente precisa aprender a começar pelo espiritual antes de ir para a técnica. Mais importante, tá? Mais importante do que a religiosidade, independente do teu caminho religioso, é a espiritualidade. Muitas pessoas têm religiosidade sem espiritualidade. E muitas outras pessoas têm muita espiritualidade sem religiosidade. Entendeu o que eu tô dizendo? Qual que é a diferença? Tem muita gente religiosa, pouco espiritual. Vai à missa, vai ao
vai à sinagoga, vai ao centro espírita, vai tomar passe, e na hora que alguém pisa no calo, a pessoa vai lá e revida, pá, olho por olho, dente por dente. Entenda, as estruturas religiosas ritualísticas, elas precisam servir você e não você servir a elas. Ou seja, você precisa saber como usar os rituais do teu caminho religioso, qualquer que seja ele, para te elevar. Não só porque você tem que fazer. Então, o mais importante de tudo o que a gente faz é o amor incondicional. Porque o amor incondicional, você vai aplicar rezando ou conversando com alguém. Você tem que estar nesse estado de amor incondicional, não importa o que você está fazendo. Não é fácil fazer isso, não é fácil. Mas a gente está aqui falando sobre práticas. A primeira prática é amar a si mesmo e o próximo, mesmo com as suas falhas. Quando você começa a praticar isso, de amar a si mesmo e outras pessoas, mesmo com as falhas delas, o que acontece com você? Qual que é o efeito disso? O efeito é que o amor vai fazendo cada vez mais parte da tua vida. Você começa a ensinar o outro que ele pode se amar mesmo com as dificuldades que ele tem. Quando o outro começa a entender que ele é mais valoroso do que seus próprios problemas, do que as suas próprias dificuldades, ele acredita mais em si mesmo e ele começa a se desapegar das suas atitudes limitantes. Ou seja, no momento que nós começamos a nos olhar de maneira mais generosa e mais gentil em relação às nossas dificuldades e às nossas falhas, a gente começa a enaltecer o que tem de bom dentro da gente. E quanto mais você enaltece o que tem de bom dentro de você, melhor você se torna. Mais você fica empolgado para caminhar no caminho do que te faz bem. Agora, se você se culpa, se você se critica, se você é muito duro com você, a probabilidade de você ficar preso às suas amarras é muito maior. Essa é a primeira prática. Amar a si mesmo e aos outros, mesmo com as suas falhas. Apesar e para além das suas falhas. Quem falava muito disso é o Rabi Rav Brandoin, que foi o professor do Rav Berg. Segunda prática, compartilhe com a intenção de querer se conectar com o Criador. Não fique pensando que você está fazendo bem ao próximo e que não fique amarrado às expectativas e ao reconhecimento das pessoas. A gente não faz nada pelo outro. A hora que você entende isso, você expande a tua consciência e você tudo que faz, você faz pelo teu Criador, você tem um outro grande despertar de consciência. Você não está fazendo bem ao próximo por causa dele. Você está fazendo bem ao próximo por causa de você e da sua conexão com o Criador. Se o outro não te reconheceu, se o outro não te agradeceu, bulhufas, para que você fez isso? Para que você fez isso? Para que você está ajudando uma outra pessoa? Hoje eu fui visitar uma instituição de caridade, na verdade a gente foi visitar um projeto social, que o Dudu vai fazer um show, inclusive, voluntário, né, dentro de uma escola e tudo mais. E a gente estava conversando com a diretora da escola e com uma outra pessoa muito especial que estava explicando pra gente sobre todo esse processo. E é lindo de ver elas dizendo, né, a gente não faz nada do que a gente faz pelas crianças aqui do colégio para receber nada extra, né, financeiramente. Inclusive, pelo contrário, a gente só doa. E a gente se doa, a gente doa o nosso tempo, a gente vai atrás de recursos, a gente doa o nosso próprio dinheiro em alguns momentos, a gente está sempre se doando. E não tem nada que nos deixa mais felizes. Vocês têm noção disso? É disso que a gente está falando. Você não faz, porque essas crianças, o que elas vão devolver? O que as crianças do colégio podem devolver para as pessoas que trabalham voluntariamente dentro da organização? Nada. E não tem sentimento de amor mais profundo do que o que essas pessoas sentem por essas crianças. Elas não recebem nada de volta. Então, a gente tem essa ideia de que a gente precisa receber na mesma medida, só que a verdade é que nem sempre você vai receber da mesma pessoa que você está compartilhando, na mesma medida do que você está entregando. Muitas vezes você não vai. A minha pergunta para você é, para que você quer fazer o bem? Para que você quer dar um ouvido amigo? Para que você quer compartilhar financeiramente, prover para alguma situação, para alguma ONG, para alguma instituição, para qualquer coisa? Para que você quer fazer o bem ao próximo de qualquer forma que seja? Ajudando, comprando um presente,
estando ao lado nos momentos difíceis, nas realizações dos sonhos, para que você quer estar ao lado dessas pessoas? Se não for simplesmente pela tua própria conexão espiritual. Sabe? Tipo, você tá fazendo isso simplesmente porque você quer fazer, porque de acordo com os teus valores, com os teus princípios, é isso que te faz bem. E sim, você tá fazendo isso por amor ao próximo, mas não pelo que ele tá te devolvendo. Ou seja, a tua intenção é simplesmente estar alinhado com a tua essência, com a tua alma. Doar amor te preenche pelo simples fato de doar amor. É disso que a gente tá falando. Isso é uma prática, gente. A gente tende a ficar nervoso e falar, não, mas eu não vou fazer, porque não estão me devolvendo, porque não estou recebendo na mesma medida. Cara, larga disso. Faz o que faz sentido para você. Para de ser reativo, de ser reativa. Porque toda vez que a gente faz as coisas de acordo com a resposta do outro, nós não somos donos das nossas atitudes. A sua atitude está sendo um efeito da atitude do outro. Então, se o outro está fazendo uma coisa que você não gosta, você vai diminuir a tua entrega para ele, ou você vai, Não, pera, não tem nada a ver com a pessoa. O que você quer fazer? De acordo com o teu crescimento, de acordo com a tua maturidade emocional e espiritual, o que você quer fazer? Independente do outro. Você quer ser dona das suas atitudes? Para de medir o que você faz de acordo com o que o outro está te entregando. Faça de acordo com o que faz sentido para você. Faça de acordo com a sua conexão. Exato, Maria. Só fazendo para sentir isso. Terceira prática, abandone o apego. Ela tá bem conectada aqui com isso que a gente está falando. É natural a gente se apegar às coisas que fazem parte da nossa vida. Às vezes são coisas materiais, às vezes a gente está falando de dinheiro, carro, a nossa casa, os nossos títulos, as nossas posses. Mas às vezes são simplesmente expectativas em relação ao nosso próprio orgulho, aos nossos planos que a gente acha que é a melhor coisa, sabe? A minha maneira de enxergar é a melhor forma. Às vezes é a melhor forma para mim, às vezes não é a melhor forma para o outro. Então a gente precisa também, quando a gente fala de abrir mão desse apego, né? Do que eu tô falando? É saber que se a gente se apega a forma como a gente acha simplesmente que as coisas devem ser, o quanto que a gente se fecha para viver experiências muito, muito melhores do que a gente sequer pode imaginar. Pensa que tem coisas incríveis que podem acontecer na sua vida, só que você, com o teu olhar limitado, apegado ao que você acha que é certo, pode simplesmente estar afastando uma série de coisas incríveis de acontecerem na sua vida, porque a tua mente está ali, pensando que só tem um único jeito certo de viver ou de fazer as coisas. É o que a gente estava falando, né? Também nessa reunião mais cedo com relação ao projeto social, desse show que o Dudu vai fazer e tal, nessa instituição, né? É um projeto social mesmo, para escola, para crianças e tal. E muitas crianças, dependendo de onde elas vêm de situações em que, por exemplo, a música, que é uma das coisas, né, que é aquilo que o Dudu mais ama compartilhar, as composições dele são super espirituais. Gente, quem não sabe, Dudu é meu noivo, tá? Então, ele tem uma missão mesmo de trazer consciência e espiritualidade através da música para as pessoas, né? As músicas dele são lindas, inclusive daqui a pouco elas vão sair no Spotify, eu vou avisar vocês, vou compartilhar nos stories, assim, com o maior orgulho, porque o trabalho dele é uma coisa, assim, a coisa mais linda. As composições realmente são de conectar com a nossa alma e com o nosso coração. E a gente estava falando, tem crianças que elas vivem uma realidade, às vezes, tão diferente, né? E as músicas que elas conhecem, muitas vezes, têm significados tão baixos, né? De consciência, de frequência, com palavrões, né? Sempre de muitas músicas muito vulgares, né? Que vem desse universo, às vezes, do funk, às vezes, né? Não que todo, gente, não tô generalizando, né? Mas tem muita coisa que é complicada, sabe? E a gente estava falando sobre isso, né? O quanto que muitas vezes uma criança, quando ela está recebendo ali influências, né, de um único tipo de música, de um único tipo de palavras, né, que compõem aquela música, o quanto é só isso que ela conhece. O quanto falta, e aí eu digo assim, o quanto falta no nosso país, talvez no mundo, né, se a gente ampliar um pouco mais, mas o quanto falta
de não só música, mas de conteúdos que elevam a nossa consciência, sabe? De sabedoria, de músicas que elevam o nosso coração, que elevam a nossa alma, que nos conectam com a nossa essência divina. Falta muito disso. A música ajuda a gente a expandir a nossa consciência, mas se a letra da música não está alinhada também, a gente acaba reduzindo a nossa capacidade de evoluir. A música toca o nosso coração em muitos momentos, não é, gente? Imagina músicas que estão alinhadas com conhecimento, com sabedoria divina, cara. É incrível isso. Então, às vezes, a gente precisa ser exposto a novas percepções de realidade, fazer a mesma coisa de formas diferentes. E é por isso que eu trouxe isso, né? No caso dessas crianças, a gente vai levar o quê? Levar uma música que talvez seja um tipo de música que essas crianças nunca ouviram. Que vai levar elas a olharem a música talvez de uma maneira muito mais construtiva. Enquanto muitas crianças estão ali recebendo todo dia influência de músicas que sempre com palavras super baixas. Então, mas na nossa vida, gente, isso não é só com a música, na nossa vida é a mesma coisa. Né? O que é sabedoria espiritual? O que um curso de Kabbalah? O que uma mentoria? O que esses programas vêm para oferecer para a gente? São janelas que se abrem, oportunidade de enxergar a vida sob uma nova perspectiva de realidade, sob uma nova lente. Então, para a gente poder reduzir esse apego à nossa maneira limitada de enxergar as coisas, nós precisamos receber influências de coisas mais elevadas do que aonde a gente está. E isso é a sabedoria da Kabbalah. Porque essa sabedoria, o que ela faz com a gente? Ela leva você que está enxergando a vida em muitas situações, tá? De uma maneira limitada. Ela faz você enxergar a vida sob uma perspectiva muito mais ampla. Entender as situações da sua vida, o que acontece com você, as dificuldades, as oportunidades, os relacionamentos, todas as coisas que fazem parte da sua vida, olhar para elas não de acordo com o que você hoje consegue ver, mas olhar para elas sob uma perspectiva que você ainda não consegue ver, mas a hora que você aprende, uou, você se torna outra pessoa. Gente, é divisor de águas, assim. Eu não sei dizer para vocês, ao longo de 10 anos que eu ensino a Kabbalah, e eu também vivi isso, quantas pessoas já me falaram. Yael, a Kabbalah é um divisor de águas. Eu era uma pessoa antes e sou outra pessoa depois. Depois de aprender os conceitos da Kabbalah, não tem como a gente sair do lado de lá sem ter se transformado. Sem enxergar a vida de uma maneira que nunca mais você vai voltar a enxergar a vida do jeito que você enxergava antes. Não dá, não tem como. É sabedoria da alma, gente. É sabedoria divina. Gente, tô falando pra vocês. Não percam essa oportunidade. Eu não sei quando vai ter. Já teve gente ano passado que queria ter feito Kabbalah na prática Despertar Espiritual presencial. A gente teve turma no ano passado, não conseguiu. A pessoa não fez. As pessoas, né? Porque não é só uma. A gente recebe mensagem, ai, cadê quando vai ter curso presencial? Gente, vai ter curso presencial dias 24 e 25 de fevereiro, tá? Faça o que você puder para estar presente. Porque, não, assim, eu não sei quando vai ter de novo presencial. E muitos de vocês querem fazer presencial, querem estar ao vivo, querem olhar no olho, querem ter troca com outras pessoas. É tão rica essa oportunidade, é tão rica essa experiência. Ó, a Cláudia falando, é verdade, mudou minha vida. Melhor curso da vida, Adriano falando. Gente, eu tô falando pra vocês. É o melhor curso, gente. Assim, o KPDE é aquele curso que se faz assim, uou. A mentoria também, tá? Num outro nível, mas eu falo, cara, se você nunca fez o KPD, faz o KPD, tá? Então, a terceira coisa que a gente tá falando aqui é abandonar esse apego. E para você abandonar o apego do que você já conhece, você precisa ser exposto a novas perspectivas de realidade. E é isso que a Kabbalah faz com a gente. Terceira prática para ajudar... Quarta agora. Quarta prática para você fortalecer o amor incondicional na sua vida e viver de uma maneira mais leve. A quarta prática é diminuir o ego. E tem muitas pessoas que, né, a gente fala muito disso na Kabbalah, diminuir o ego, né? O que isso significa, gente? Significa a gente, ao invés de ficar alimentando os nossos medos, esses apegos que a gente falou, sabe? O julgamento, as críticas, ficar olhando para as pessoas e ficar sempre pensando que elas estão fazendo de errado, ficar olhando para a gente e ficar sempre pensando que a gente está fazendo de errado. Ao invés de a gente ficar presos a essa maneira do nosso ego de enxergar as coisas, você precisa aprender
o que significa você ouvir mais a tua alma. O que significa você... Gente, a tua alma é a tua essência. Só que muitas vezes a gente está ali presos na nossa percepção limitada, que muitas vezes ela está sendo influenciada pelo nosso ego, né? E a gente não consegue enxergar além. Você precisa aprender como enxergar além. É a coisa mais simples, mas a gente não aprendeu. A gente não cresceu com esse manual de instruções. Então significa o quê? Você aprender como ouvir tua alma. Gente, no curso de Kabbalah a gente faz isso. Na mentoria Verdadeira Identidade a gente faz isso, tá? O que mais? O que eu posso dizer, né? Porque é assim... as oportunidades vêm, mentoria Verdadeira Identidade são só 2 vezes por ano, a gente está abrindo turma agora, a próxima turma vai ser depois do segundo semestre, lá para agosto, a gente deve abrir agosto, setembro, a próxima turma. Então, assim, entra agora ou na próxima, baseado em aplicações, porque não é todo mundo que entra na mentoria Verdadeira Identidade, porque a gente faz uma conversa para entender se o programa é o melhor programa para o teu melhor momento de vida. Então, realmente precisa dar esse match, tá? Porque é um programa intenso. É um programa de 5 meses, pra gente realmente olhar pra dentro, fazer um mergulho. As transformações são muito profundas. São ferramentas e ferramentas que eu estudei nos últimos 15 anos da minha vida. É o supra-sumo ali pra você ter, na prática, um caminho pra você se transformar e expandir tua consciência, tá? Então, assim, tem KPDE e tem mentoria. Não espera a próxima turma, tá? Porque eu não sei, ainda não temos data de quando isso vai acontecer. Fechado? Então, assim, para diminuir o ego que a gente tá falando, a gente precisa aprender a ouvir a alma. Não tem como você ficar diminuindo o ego, tipo assim. Não, como que você diminui o ego? Você precisa fazer um caminho que ele é diferente. Não é você ficar brigando com o teu ego, porque isso não adianta, ficar colidindo com o ego. Você precisa aprender a ouvir a alma. Porque quando você tá em conexão com a tua alma, o teu ego ele vai ficando, a vozinha dele vai ficando menos forte. Mas assim, cara, não é fácil, porque tem momentos... Olha eu, né, a professora de Kabbalah falando, né, não é fácil. A gente acabou de falar, substitui o difícil pelo diferente, né? É diferente, gente, é diferente. Eu tenho que praticar junto com vocês, né? É diferente. A gente está muito acostumado a ouvir o nosso ego e agir com os nossos instintos, né? Com o nosso impulso. Ali, toma lá da cá, você vem com o teu impulso mais natural. Eu falo mais disso no KPDE, tá? Em muito mais profundidade, mas assim... a gente está muito acostumado a ouvir essa primeira voz. É a primeira voz que vem na tua mente. Só que existe uma voz mais profunda, que é a voz da nossa essência, que é a voz da nossa alma. Se a gente não aprende a ouvir a voz da nossa alma, a gente vive tomando atitudes reativas, a gente vive tomando atitudes para receber a gratificação mais rápida e também a que vai embora mais rápido. E a gente precisa aprender e praticar e exercitar, deixar o nosso ego faminto, ao invés de alimentar ele. Isso significa que as tuas atitudes, os teus impulsos, você vai precisar aprender a dar um passo para trás e não agir com eles. Como que faz isso? Você precisa aprender a ferramenta de transformação do Kabbalah na prática despertar espiritual. Não dá para ensinar aqui, porque vocês vão aprender a partir da chave 3 do KPDE, ou seja, dias 24 e 25 de fevereiro em São Paulo, no Urban Yoga, na Vila Nova Conceição, no curso Kabbalah na prática despertar espiritual, tá? Então você precisa aprender as ferramentas. Quinta forma de praticar o amor incondicional para viver de forma mais leve. Cuide do seu corpo, cuide de você, cuide da sua alma, tá? Cuidar de si mesmo é a coisa mais amorosa e gentil que você pode fazer por você e pelo mundo. Quando nós estamos felizes, quando nós estamos saudáveis, quando a gente tá bem, quando a gente tá nutrido, quando a gente tá, quando a gente se sente sustentados por nós mesmos, quando a gente está se dando esse apoio, a gente é muito melhor para o mundo. Sim, às vezes você precisa desligar tudo e se conectar com você. Sim, às vezes você precisa falar não para outras pessoas para falar sim para você. Sim, porque se a gente não se nutre, se a gente não se dá aquilo que a gente precisa para estar bem, você naturalmente vai entregar para os outros algo que muitas vezes não é o melhor que você tem para oferecer. E aí a culpa não é delas, a culpa é sua culpa, né? Eu odeio essa palavra, gente. Eu falo e já me dá uma coceira, porque não é bem isso, é muito além disso, né? A responsabilidade é sua por você não ter nutrido, não ter se dado o que você precisa para você estar bem pro mundo.
Amar a si mesmo e cuidar de si mesmo, de verdade, na agenda, né? Disso que eu tô falando agora. De você ter um momento na agenda de você cuidar de você. Então a responsabilidade é sua. Se você não tá cuidando de você e você tá ali soltando faísca de raiva e tá estressado, e tá com medo, tá com raiva, e tá ansioso, e tá impregnando todo mundo com isso tudo, a responsabilidade é sua. Você precisa estar bem com você. Ai, mas é muito pesado. Como é que eu vou conseguir estar bem comigo? Eu preciso fazer um monte de coisa. Eu preciso... Você acha mesmo que seus problemas são assim tão importantes? Você acha mesmo? O Criador é muito maior do que seus problemas. Entrega nas mãos dele, entrega para o Criador, sabe? Fala, Criador, cuida disso para mim. A Karen Berg falava isso, eu amo isso que ela dizia. Ela falava assim, se você tá cheio de problema, sabe o que você faz? Vai cuidar dos outros. Porque quando você cuida do outro, o Criador tem espaço para cuidar de você. Agora, se você, nas suas próprias limitações, fica o tempo inteiro ali, né? Querendo resolver seus problemas, preocupado, ansioso, ai meu Deus, eu não sei como resolver tudo, e etc. Se você não dá uma folga e deixa o Criador entrar, você tá o tempo inteiro tenso. O que você precisa fazer? Nesses momentos, você precisa dar esse espaço. Quando eu falo cuidar de você, de um lugar amoroso e gentil. É disso que a gente tá falando. Cuida de você, se nutre e vai cuidar do outro. Deixa as preocupações de lado. Pega os seus problemas e fala, Criador, eu não tenho tempo pra lidar com esses problemas agora. Eu já tô... Sabe quando você já tá tempo demais pensando nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas preocupações? Sabe quando você tá nesse estado? Eu não tô falando de negação, hein, gente? Eu não tô falando pra você não olhar pros seus problemas. Eu tô dizendo que se você tá muito preso nos seus problemas, nas suas preocupações, nas suas dificuldades, você precisa pegar e falar, Criador, eu não vou mais lidar com isso. Chega, não vou mais ficar preocupado, não vou ficar mais tenso, não vou mais ficar ansioso com essa situação. Cuida disso pra mim, resolve isso pra mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou cuidar de mim. Eu vou me amar. Eu vou cuidar do outro. Eu vou entregar amor pro outro. Eu vou entregar amor pra mim. Eu vou ser gentil comigo. Eu vou fazer algo que me eleva. Eu vou fazer algo que me expande. Eu vou fazer algo que me agrega. Eu vou fazer algo que me faz feliz. Criador, cuida dos meus problemas, que agora eu não tenho tempo pra cuidar disso. Entrega, confia. O nome disso é confiança, é fé, emuná. Ter certeza de que tudo vai caminhar para melhor, para que o melhor aconteça. Isso é uma prática, gente, isso é um exercício. Então, cuidar de você, cuidar do teu corpo, cuidar da tua alma, sabe? Ser gentil, ser amoroso com você, nutrir o que você tem de melhor, se alimentar bem, cuidar de você. Quando você faz isso, esse amor e esse cuidado começa a transbordar. Quanto mais você está cuidando de você de maneira gentil, mais as pessoas começam a sentir quão valoroso você é, quanto de valor você tem. Se você se valoriza, as pessoas conseguem sentir isso de você também. Então, pessoal, essas são as práticas que eu trouxe aqui para vocês hoje. Ame a si mesmo e ao próximo, apesar das suas falhas. Essa é a número 1. Número 2, compartilhe com a intenção de se conectar com o seu criador, com a sua fonte. Para de ficar nutrindo expectativas. Para de ficar agindo de acordo com a atitude dos outros. Enquanto você agir de acordo com a atitude dos outros, você nunca vai ser dono das suas próprias atitudes. Faça o que está alinhado com os teus valores, com valores espirituais, com princípios alinhados com a tua alma, com a tua essência, com a tua potência. E se você não sabe quem você é, se você não sabe o seu valor, estude Kabbalah. Venha para o curso Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, dias 24 e 25 de fevereiro. Terceiro ponto, abandone o apego. Sim, para de ficar apegado com a tua maneira de achar que as coisas devem ser. Não dá pra gente nutrir amor incondicional e viver de forma leve se você tá apegado com uma única maneira que você acha que é o único caminho, o único jeito. Se abre. Quando a gente abre mão e fala, cara, eu vou abrir aqui o meu coração. Talvez tenham coisas que eu ainda não sei e que podem ser muito melhores do que eu tô pensando. O apego trava a gente, faz a gente não conseguir enxergar além. Quarto ponto, diminua o seu ego. Diminua o seu ego significa que você precisa aprender a ouvir tua alma. De novo, vem estudar o Kabbalah na Prática Despertar Espiritual, que a gente fala sobre isso mais no curso, dia 24 e 25 de fevereiro, em São Paulo, presencial, tá? Você precisa aprender como ouvir mais a tua alma, precisa entender como é que funciona o mecanismo do teu próprio ego, da tua própria pequenez. Se você não se entende, não tem como você expandir. Não dá, gente. Não dá. Ó o Adriano falando, o Adriano querido, um aluno que, nossa, tá com a gente já há um tempão.
Adriano, que bom, obrigada pela tua mensagem. Pessoal, façam o curso KPDE e KPCE, é transformador, gente, é transformador, tá? O que eu posso dizer? É incrível, vocês têm que fazer, tá? Quinto ponto, cuide de você. Cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida da tua alma. Quando você tá saudável, quando você tá bem, quando você tá se alimentando bem, quando você tá alimentando esse autocuidado, o efeito disso é que você começa a mostrar pro mundo e compartilhar com o mundo a tua energia de valor também. Quanto mais saudáveis a gente tá, mais equilibrados a gente fica e melhores coisas a gente tem para compartilhar com o mundo, a gente fica mais cheio de vitalidade, a gente tem mais ideias, a gente fica mais criativo. Cuide de você. Não tem nada de errado, não tem nada de egoísta cuidar de você, pelo contrário. Cuidar de si mesmo é o caminho para a gente poder aprender a amar, ponto. Amar e ponto. Amar incondicionalmente. Lembra do que eu falei no começo da live, gente. Se você não tá aprendendo a amar em primeiro lugar, se você não tá nutrindo o amor no teu coração em primeiro lugar, você não vai conseguir entregar isso pro outro. Você não vai conseguir receber isso do outro. Começa de dentro para depois ir para fora. Então, essas são as 5 práticas que eu queria compartilhar com vocês. Espero muito que esse conteúdo possa iluminar o coração de todo mundo aqui, como a Kabbalah normalmente faz com a nossa vida. E é exatamente isso, a Cris falando do dia ganha horas, pois você passa a viver de forma produtiva. Exatamente. Gente, é isso, tá? Para se inscrever em qualquer um dos programas, o que você precisa fazer? Se você quer se inscrever no KPDE, o link tá na minha bio. Se você quer se inscrever na mentoria Verdadeira Identidade, o link tá na minha bio. Se você quer se inscrever no KPD, me manda uma mensagem, porque o link do KPD não está no link da bio, tá? Normalmente a gente fala sobre o KPCE, que é o nível 2 de Kabbalah, para os meus alunos que já fizeram o KPD. Mas se você já estuda Kabbalah, quer entrar no KPCE, manda uma mensagem para mim que dependendo, a gente vai conversar, vou entender o que você já estudou de Kabbalah, para te falar se realmente eu acho que é uma boa ideia você entrar para o nível 2 ou se eu sugiro, como uma sugestão mesmo, você ir para o nível 1, tá bom? Você que escolhe no final, você que tem que saber o que é bom para você. Tá certo? Gente, quero agradecer muito a presença de vocês. Um beijo grande. Muito obrigada por fazerem parte aí da minha jornada. Vocês ficam agradecendo, eu que agradeço vocês. A gente está caminhando e crescendo juntos sempre. E espero muito ver vocês nesses programas que estão chegando. A gente se vê na nossa próxima live, que vai ser... Talvez a gente tenha uma live no domingo, viu, pessoal? Porque é a lua nova de peixes agora, além de tudo. Não deu tempo de falar disso ainda, tá? Mas a gente tá entrando no mês de peixes. Segunda-feira tem inspiração semanal. Eu vou compartilhar com vocês nos stories quando vai ser o nosso próximo encontro, tá? Ou domingo ou segunda. Um beijo pra vocês, Shabbat Shalom, e a gente se vê na nossa próxima live.